O Corinthians se despede do Campeonato Paulista de forma triste, melancólica e vergonhosa. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por você que está inscrito no canal, por estar acreditando nesse projeto. E eu continuo pedindo para você, para que esteja compartilhando os vídeos, para que esteja comentando com seus amigos, seus familiares, compartilhando nos grupos do WhatsApp, para que a gente possa ter uma continuidade nesse trabalho aqui no canal. Lembrando que o canal tem um oferecimento da SW Grife Esportiva. Você que gosta de camisa retrô, não perca tempo, entre em contato com eles. Você que também gosta de uma camisa de um time pelo qual você tem simpatia, mas está tendo dificuldade de encontrar, entre em contato com eles, o contato está aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que ele estará atendendo o seu pedido. O Corinthians se despede do Campeonato Paulista de uma forma tenebrosa, horrível, de uma forma melancólica. Um time apático, onde um jogador, apenas um jogador, recebeu a nota mais alta de toda a torcida, levando em consideração o seu desempenho, que foi extraordinário, foi impactante, foi realmente um jogo que entrou na história da carreira desse jogador. Eu vou estar falando dele já já. Antes, eu vou estar falando dos outros jogadores, que foi uma vergonha. Tudo bem, o time não tinha mais o que fazer no campeonato, apenas cumprindo tabela, mas não dispensa que fizesse um bom jogo, que tivesse um bom desempenho. Marcelo, mas foi um time reserva. Ok. Marcelo, foi um time só de jovens. Ok. Marcelo, foi um time que nem tinha o Antônio Oliveira. Ok, tudo ok, concordo. Mas o que eu não concordo é que a garotada recebe a oportunidade e faz o que fizeram no jogo contra o Água Santa. Uma vergonha, um time vergonhoso, um time apático. Olha, me fez relembrar o ano passado, aquele time que não jogava por nada, não tinha raça, não tinha sangue, não tinha vibração, não tinha empenho. Olha, o time do Corinthians contra o Água Santa é para esquecer do ano, é para apagar. Realmente um time melancólico. Eu vou estar falando aqui jogador por jogador, porque o jogo em si foi terrível, o juiz também uma porcaria. O juiz comprometeu totalmente o jogo, tanto para o Corinthians quanto também para o Água Santa. O Luiz Flávio de Oliveira, não vou dizer que ele é um péssimo juiz, mas ontem comprometeu demais. Ontem ele foi muito tendencioso, favoreceu alguns lances, no caso do Neilton e também do Luan Dias. Infelizmente o juiz comprometeu totalmente o jogo, Para se ter uma ideia, o jogo estava tão para baixo, tão caído, que o primeiro lance foi aos 8 minutos, quando o Raul Gustavo acabou se atrapalhando, recuou uma bola, porque ele foi tentar dominar, né? Como eu costumo dizer aqui, eu não sei se ele tem pé direito, pé esquerdo, ou se ele tem os dois pés esquerdo, porque ele se atrapalhou totalmente com a bola, uma bola fácil de dominar, estava no domínio do Caetano, ele foi tentar limpar a bola, acabou recuando para o atacante acabou chutando, e lá estava a grande muralha da China. Eu tô falando do goleiro Carlos Miguel. A primeira chance do Corinthians foi aos 19 minutos, numa arrancada pelo lado direito. O Romero acabou furando um chute, o Gustavo Silva acabou também furando o chute, e para finalizar, o Biro vai lá e fura também. O Hugo, até os 30 minutos do primeiro tempo, totalmente desligado, procurando balão no céu, acho que estava soltando pipa lá, ele estava olhando para os pipas do céu, porque estava completamente fora do jogo, não estava presente, o corpo sim, mas a cabeça dele estava lá em outro lugar, vai saber aonde. Deus me livre, Raul Gustavo tomando bola toda hora pelas costas, é um jogador que se posiciona muito mal. Olha, meu Deus, ontem realmente o Raul Gustavo foi protagonista do jogo, mas de uma forma ruim. Foi protagonista para o time do Água Santa, porque para o time do Corinthians foi um desastre. Mais uma vez, Raul Gustavo passando vergonha. Meu Deus do céu, quinto zagueiro
Ontem teve mais uma oportunidade e outra vez fazendo lambança, se atrapalhando com jogadas fáceis, tomando decisões equivocadas, um desastre. Aos 32 minutos, houve uma falha do zagueiro João Pedro, que acabou dando contra-ataque. Graças a Deus, o atacante do Água Santa acabou batendo a bola para fora, porque ele foi tirar muito do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, com seus 2,4 metros de altura, tem essa vantagem fechando mais o ângulo do gol. Então o atacante tirou muito a bola do goleiro e também acabou chutando para fora. Mas foi um contra-ataque muito bem jogado e para uma finalização não tão boa. Aos 35 minutos, uma falha de marcação entre o Deus me livre Raul Gustavo e também o Hugo, que acabaram um deixando para o outro deixando para um, e nisso o atacante veio, pegou a bola e acabou chutando para o gol. O Hugo, naquele momento, se ligou no jogo, percebeu a burrada que ele tinha feito de não ter atacado a bola. O Raul Gustavo ficou parado, feito uma estátua, e aí o Hugo correu para o lance, o atacante chutou, a bola ia entrando e o Hugo foi lá, parabéns Hugo, tirou a bola em cima da linha do gol. Houve até uma chamada do VAR para ver se a bola tinha entrado ou não, mas graças a Deus, com a boa iniciativa e atitude do Hugo, acabou tirando a bola para fora, evitando assim o gol do Água Santa. Aos 38 minutos, o Romero recebeu uma bola do Pedro Henrique, que estava bem ontem, na minha opinião, apesar do time todo ter sido uma tragédia, mas alguns jogadores acabaram se destacando. O Pedro Henrique foi um que teve uma jogada, acabou fazendo um lançamento para o Romero, mas o Romero ontem deve ter almoçado uma feijoada, estava pesado, não conseguiu correr, não chegou na bola sim, para que o goleiro fizesse a defesa da bola que acabou sendo recuada para ele. O Guilherme Biro estava muito presente em todas as áreas do meio de campo, um jogador que realmente merece mais oportunidades, é um jovem garoto promissor, tem boa qualidade, boas iniciativas, é um cara que pensa, não é um cabeça de bagre como alguns outros jogadores que vieram da base. Nenhuma crítica em relação ao jogo dele no Água Santa. Foi um jogador que esteve presente, que participou, esteve ativo, fazendo algumas jogadas, algumas ligações do meio de campo para o ataque. É que ontem realmente o time estava bem apático, de uma forma assim vergonhosa. Aos 46 minutos houve uma expulsão do Rian, um jogador jovem, inocente, acabou discutindo no lance anterior numa falta que não tinha necessidade, foi juvenil, acabou tomando um cartão amarelo do Luiz Flávio de Oliveira. Aí na sequência, uns 2-3 minutos, acho que com a cabeça quente, ele acabou tomando uma falta, levantou, de vez se acalmar, não, foi para poder matar a jogada. Eu acho, na minha opinião, que ele acabou não pegando o jogador. Ele foi na intenção de pegar o jogador, mas não pegou o jogador. Só que o jogador, percebendo a jogada, ele deu mais 2 passes. No segundo passo que ele deu, ele acabou se jogando. O Luiz Flávio, mal posicionado, interpretou que o Rian foi de propósito, que de fato ele foi, mas ele acabou não pegando. Mas o Luiz Flávio entendeu que ele pegou, dando assim o segundo cartão amarelo e ele sendo expulso. Foi desnecessária, Não precisava ficar nervosinho, irritadinho, ter ataque de pelanca e ir lá e matar a jogada no jogador que é muito malandro, experiente. O Neilton acabou sofrendo, se jogando, e o juiz acabou caindo na dele. O Rian tomou o segundo amarelo e foi expulso. Bom, para o segundo tempo houve 2 substituições. O Gustavo Silva, que ontem não fez muita coisa no jogo, acabou sendo substituído pelo Léo Maná. O Pedro Henrique acabou sendo substituído pelo Breno Bidon. Eu gostei muito das jogadas do Breno Bidon. Ontem um volante mais avançado ali, ele que disputa a posição com o Maicon. Eu gostei bastante da participação dele no jogo. Eu vejo que ele deveria receber um pouco mais de oportunidade, mas calma, ainda é cedo. Deixa fluir, deixa os campeonatos rolarem para ver se o Breno Bidon vai ter mais oportunidade ou não. Não estou dizendo aqui que ele não mereça, ele merece sim, mas
entre Maicon, que tem mais experiência, e Breno Bidon, que está começando, eu prefiro ficar com o Maicon. Olha só, hein? Eu falando bem do Maicon, preferindo o Maicon do que o Breno Bidon. Mas é por uma questão de experiência, né? São campeonatos que serão disputados que precisa de um pouco mais de malandragem, um pouco mais de presença, uma chegada um pouco mais forte. O Breno Bidon ainda não tem esse cacuete, ainda não está pronto para esses tipos de jogos. Pode ali entrar em algum jogo que já está mais controlado, um jogo assim que está mais para o Corinthians, então assim ele pode ter um pouco mais de oportunidade. Mas entre os dois ainda prefiro ficar com o Maicon. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Carlos Miguel mais uma vez fez uma ótima defesa, evitando mais uma vez o gol do Água Santa. Aos 15 minutos, o Carlos Miguel fez uma outra defesa também, no cabeceio do atacante do Água Santa, que ele estava muito bem posicionado, muito ligado. O Carlos Miguel é excepcional, gente. Olha, eu vejo que realmente o Corinthians de goleiro está bem. Não estou aqui desmerecendo o Cássio. Eu acho que o Cássio ainda tem muita lenha para queimar, mas o que eu quero dizer é que na ausência do Cássio, o gol do Corinthians está muito bem representado pelo goleiro Carlos Miguel. Aos 17 minutos, o Romero foi substituído pelo Matheus Araújo e também o Hugo foi substituído pelo Giovani. Eu achei interessante essa substituição porque o Corinthians acabou entrando num outro esquema tático, já que o Rian foi expulso no primeiro tempo e com o estilo de jogo que o Água Santa estava oferecendo e ameaçando muito o time do Corinthians, o Corinthians então se refez a defesa, né, montando 5 jogadores do Corinthians na defesa, né, fazendo ali a linha de 3 zagueiros e mais os laterais. Só que o Matheus França, ele estava um pouco mais adiantado, fazendo com que o Biro caísse um pouco mais para a direita, favorecendo então o Romero para que ficasse mais livre. Mas aí como foi passando o tempo e o técnico, o Bruno Lazzaroni, viu que não estava conseguindo perfurar, penetrar, passar pela defesa do Água Santa, então ele fez a substituição, tirou o Romero, né, colocando o Matheus Araújo para poder ajudar o Biro nas armações e deixando assim com que o Giovani pudesse ficar mais livre e ser o atacante de referência, porque aí o Corinthians acaba reforçando a sua defesa e tendo um jogador para uma bola repentina, como teve alguns lances bem interessantes com esse esquema que o Bruno Lazzaroni acabou montando para o Corinthians com essas substituições. E com essas substituições, aos 18 minutos do segundo tempo, houve um escanteio para o Água Santa, só que nisso o Água Santa fez uma jogada ensaiada que acabou não dando certo, armou um contra-ataque para o Corinthians com o Giovani fazendo essa arrancada. O Giovani, impressionante, um jovem atacante com muita velocidade, acabou dando aquele tapinha, correndo, desarmando totalmente a defesa do Água Santa. O Breno Bidon correndo pelo meio, aí o Giovani demorou um pouquinho para poder fazer o passe, mas coisas que acontecem, ele acabou dando passe, o Breno Bidon acabou não chegando, fazendo com que o goleiro do Água Santa pegasse a bola. Mas foi uma jogada muito interessante, tanto do Giovani quanto também do Breno Bidon. Aí aos 31 minutos do segundo tempo, outra vacilada do Deus me livre Raul Gustavo, que acabou perdendo o tempo da bola. A bola sobrou pro meia Léo Dias, que acabou servindo, né, dando um excelente passe para o lateral esquerdo, que finalizou de forma equivocada. Mas foi um lance muito bonito e mais uma vez uma vacilada do Deus me livre Raul Gustavo, que ontem estava... Olha, se não fosse o Carlos Miguel, o Corinthians ontem teria tomado uns 4 ou 5 do Água Santa. Aos 38, mais uma vez, um erro de posicionamento. Ontem teve alguns lances capitais do Água Santa que o atacante acabou se antecipando, e esse lance foi muito claro. Aos 38 do segundo tempo, o erro de passe do meio de campo do Corinthians acabou sobrando a bola para o meia Luan Dias, que deu um passe para o Joel,
que estava a alguns centímetros adiantado, que ficou de cara para a grande muralha da China, o nosso goleiro Carlos Miguel, que acabou fazendo, não chegou a fazer a defesa, mas Jael, o cruel, acabou sendo cruel para o seu ataque e desperdiçou a oportunidade. Tudo bem, estava impedido, mas desperdiçou uma oportunidade. Aos 42 minutos, o Bruno Lazzaroni foi para o tudo ou nada, né? Fez a substituição, tirando o Matheus França, que ontem estava bastante discreto, apesar de alguns lances que ele participou, mas venhamos e convenhamos, o time do Corinthians ontem, no geral, estava bem abaixo da média, e isso fez com que o Bruno Lazzaroni arriscasse tudo, substituindo o Matheus França pelo centroavante, o jovem Arthur Souza, que entrou muito bem no jogo contra o Água Santa. Tanto é que aos 44 do segundo tempo, o Arthur Souza, ele fez uma jogada limpando assim o meio e fazendo com que ele pudesse ficar livre, porque a defesa do Água Santa estava bem adiantada, então ele acabou dando aquele tapinha e saindo correndo, pegando a defesa desprevenida, e aí tanto ele quanto o Giovani foram os dois correndo por ambos os lados do campo, e o Giovani foi fechando. Aí o Arthur Souza, ele fez um lançamento com que o Giovani perdesse o tempo da bola e a passada, e acabou perdendo uma oportunidade, uma chance clara que o Corinthians poderia ter saído ontem mais uma vez com uma vitória de uma forma extraordinária, uma forma aguerrida, mas não foi o caso, porque ontem o time estava totalmente apático. Salvo exceção, é claro, do nosso grande goleiro, assim em todos os sentidos. Eu falo grande porque ontem realmente o Carlos Miguel foi impressionante. Olha, o Corinthians mais uma vez desponta com seus goleiros. A história do Corinthians com os goleiros é muito forte, é muito grande. Nós temos aí o nosso grande gigante, o Cássio, que tem inúmeros títulos. Tem também o Ronaldo Giovanelli, grande goleiro da década de 90. Tivemos passagens do Dida, Leão também já foi um grande goleiro pelo Corinthians. Vale ressaltar e lembrar também do goleiro Walter, que hoje joga pelo Cuiabá e era reserva do Cássio, que também é um excelente goleiro, um ótimo reserva, é titular absoluto no Cuiabá. Então o Corinthians não está fugindo à regra de seus grandes goleiros. E o Carlos Miguel, um ótimo jogador, um jogador jovem que tem muita explosão. É um jogador muito rápido, apesar do seu tamanho. É um jogador que impõe respeito. Quando ele abre os braços, literalmente ele fecha totalmente o gol. É impressionante a arqueadura desse goleiro. Ainda não mediram, mas eu faço ideia aí mais ou menos que pode chegar aí a quase 3 metros. A arqueadura do goleiro Carlos Miguel. Então ontem, para mim, na minha opinião, ontem o Carlos Miguel foi nota 10. Pela Federação Paulista, o goleiro Carlos Miguel foi o melhor em campo e a torcida, né, a Fiel, deu 9.2 como nota para o jogador. Foi o único que recebeu acima de 6, porque o restante ficou tudo abaixo da nota 6. E aí, o que vocês acham? Acha que o Carlos Miguel merece seleção? Brincadeira. Mas faça seu comentário aí. O que vocês acharam do goleiro Carlos Miguel, que, para terem ideia, foi o melhor em campo, para vocês verem como que o jogo foi. E olha, tava falando com o Água Santa. Quem diria, hein? O Água Santa ameaçando o Corinthians. Tudo bem, foi um time totalmente reserva, mas não justifica pela grandeza do Corinthians. Vale lembrar que os jovens não podem reclamar, receberam oportunidade, mas ontem não estavam bem. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça seu comentário, compartilhe e vai Corinthians! Olha, graças a Deus que o Carlos Miguel estava no gol. Porque se fosse o Júlio César, acho que o jogo ontem seria um 7. Com Deus me livre, Raul Gustavo na zaga. Deus me defenda, olha. Obrigado, Carlos Miguel. Senão a vergonha seria ainda maior. A despedida do Campeonato Paulista seria histórica. Não só melancólica, vergonhosa, mas também catastrófica. Tchau.